Todo brasileiro já ouviu falar de corrupção no Brasil. Independente de qual era você nasceu, qual a sua geração, você com certeza já ouviu falar sobre corrupção e já viu corrupção. E com certeza sabe que o Brasil é um dos países conhecidos pela grande corrupção, né? E claramente, feito o índice internacional, o Brasil sempre estava lá embaixo nos rankings. Mas agora, mesmo estando lá embaixo, parece que o Brasil deu uma queda ainda maior nesse ranking, que pode ser bastante prejudicial para os brasileiros e até mesmo para o próprio país, né? Representação. E o mais engraçado sobre tudo isso, ou então mais curioso, é que foi apontado que os erros foram do governo Bolsonaro, segundo essa ONG que fez então esse levante de todos os países que são mais corruptos e os menos corruptos, né, gente? Só que assim, não deixaram também tão frio para Lula e colocaram que Lula teve participação grande aí nesse desmonte do controle de percepção à corrupção. Para quem não sabe, essa ONG, né, faz uma transparência internacional, ela meio que junta dados dos países durante um período e depois ela mede esses dados, vendo assim, ó, aquele país ali tem grande chance de corrupção, teve grande coisa relacionada à corrupção, no outro, algumas informações eu achei que não são de corrupção, então aí ela vai fazendo uma base. Aliás, usa fatos claramente para ter essa base. Nessa ONG, ela colocou que o Brasil meio que caiu 10 posições. Então, resumindo, 10 posições é muita coisa para um país cair. Só que o que acontece? O Brasil, feito esse índice, né, segundo eles, em 2023 que foi feito, tá? Saiu nessa terça-feira agora, aliás. Foi feito em 2023, eles terminaram agora e saiu na terça-feira praticamente, sobre que o Brasil tinha caído desses rankings, esses 10 rankings. O Brasil estava na posição de 104 e passou para 180 nessa lista. Se você for olhar, tem muito mais de 10 rankings aqui, mas assim, não vamos comentar sobre isso. Para aliar, então, essa percepção de corrupção em diferentes países, o ranking de transparência internacional, ele vai meio que de 0 a 100. Então, resumindo, usa um parâmetro para medir. Então, os países mais baixos são os que estão menores no índice. Os países que têm maior número são os que estão maiores no índice aí. Então, resumindo, quem tá baixo aí praticamente tá ficando ruim. Quem tá bom aí, tem mais alto, tá ficando bom. Segundo eles, né? E o Brasil tava aí na posição de 36 pontos. O que todo mundo tava esperando pro Brasil é que o Brasil tivesse em 38 pontos. Então, resumindo assim, a galera chutou um pouquinho mais alto. Mas não era algo que surpreendeu tanto, porque a média que foi feita foi de 43 pontos. Então, para todos os países, a média global. Então, o Brasil estava assim, quase batendo na média. De acordo com o relatório que eles publicaram, né, praticamente, disseram que essa percepção no Brasil, tá, que aumentou, ou então, na verdade, diminuiu, que o Brasil teve essa queda, foi na gestão Bolsonaro. Aí você fala, mas o que a gestão Bolsonaro tem a ver com a queda de ranking, sendo que o próprio governo Bolsonaro veio com o lema de anticorrupção? Gente, não sou eu que tô falando, tá? O relatório colocou aqui para mim. Eles passaram a informação que praticamente a nomeação do Augusto Aras para Procurador-Geral da República foi um dos pontos que causou essa grande queda, né? E além dessa queda também juntou o orçamento secreto que foi feito no governo Bolsonaro, que ajudou a ter essa queda, porque as pessoas não sabiam muito sobre o orçamento secreto e ficou esse dilema sobre corrupção ou não. Tá, mas assim, foi só culpa do governo Bolsonaro? Não, não foi só culpa. Porque se o índice só foi feito em 2023, inclui também um período do governo Lula, que também não aliviou, não deixou fácil e continua seguindo alguns erros que podem ter sido cometidos no governo Bolsonaro. E, aliás, não só esses, como também piorou, né? O governo Lula, ele pegou e veio com esse dilema, falando que ia ter o combate, né, a essa corrupção, praticamente assim, o combate no cenário internacional sobre o Brasil ser corrupto. E claramente, o governo Lula vem com esse discurso de passar que o Brasil é um país seguro, que o Brasil é um país desenvolvido lá para fora, mas realmente não se preocupa em atender as necessidades do país mesmo, entendeu? Então, assim, é um pouco demagogia. E claramente eles viraram, depois de ter saído desse índice, falando que iriam conseguir
levantar o Brasil no ranking, tá? Falaram que foi por culpa do 8 de janeiro, sobre poderes aí de barganha que foi feitos no Congresso, e graças a isso aí o Brasil caiu, segundo eles, na parte do governo deles. Mas assim, ninguém conta, ninguém fala, ninguém afirma que também o próprio Lula nomeou o Zanin para o STF também, teve a nomeação aí de um novo procurador, e além disso também teve a barganha que foi feita com o Centrão lá no início do governo. Então, se você for comparar tudo isso, isso aí também ajuda na queda do Brasil nesse ranking de anticorrupto. Então, não significa que, no caso, o governo Lula seja santo. O governo Lula cometeu vários erros mesmo, o que também aprimoram para que o Brasil tenha caído nesse ranking. Então, jogar a culpa pro governo Bolsonaro todo, completo, não é correto na minha visão, porque assim, querendo ou não, o governo Lula também participa um pouco, pelo menos um ano, durante esse período aí, para ter um intérprete total desse ranking. Mas assim, né, quando é o Lula, é a coisa diferente. Por quê? Porque, assim, sobre o governo Bolsonaro, as pessoas entenderam e falaram, ok, tá, teve alguns erros, mas quando foi o Lula citando seus erros, meio que assim, a Gleisi Hoffmann, do partido do PT, né, a presidente, ela apontou claramente que a ONG estava um pouco doida, né, que a ONG estava desinformada. Segundo ela disse e acusou, né, a ONG de não possuir fontes explícitas de financiamento, indicando também que a Transparência Internacional tinha interesse em parceria estrangeira com membros da Operação Lava Jato. Ela disse: expliquei antes quem financia vocês. Abram as contas. Expliquem os negócios em que se envolvem com Moro e Dallagnol. O que acontece? Poucos saibam que são desmoralizados nas investigações sobre os crimes da Lava Jato, tanto qual participação, né, na Transparência Internacional e de transparência de todos os nomes, tá? Então, segundo a Gleisi Hoffmann, né, ela meio que coloca que essa ONG pode ter algum envolvimento. E não só isso, ela também critica a ONG de não ter informações necessárias, de ser financiada, de ser comprada e de outras coisas relacionadas a isso. Que na minha visão, acho que não seria, claro, já que assim é feito um levante internacional, né, gente? Então, assim, ela colocou um pouco jogando mais pro lado do governo Bolsonaro do que do governo Lula, então escondendo os erros que o Lula teve durante esse período, né? Muita gente está esperando que esse ano possa ter uma melhoria grande, né? Mas assim, não sei se vamos conseguir subir nesse ranking. O ranking ele foi feito, né, meio que uma média global e teve como liderança a Dinamarca, que afirmou ter 90 pontos no índice geral. Então, resumindo, o índice muito alto, né, gente? Então, a Dinamarca tem, assim, uma percepção de corrupção muito baixa mesmo. E com eles vem seguindo aí de outros países, como a Finlândia, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Suíça, Suécia, Luxemburgo, Alemanha, e fazendo a lista ali daqueles países que são conhecidos na Europa como países bem assim democráticos, sem corrupção e países que são desenvolvidos, né? O que já era bem esperado para os índices nossos, mas assim, o Brasil nessa posição de 180. O que você acha sobre isso, gente? Você acha que o Brasil tá indo para melhor ou tá indo para pior? Coloca nos comentários e logo a gente volta com mais vídeos, com mais informações, trazendo mais coisa para vocês, para manter todo mundo sempre bem informado, tá? Um beijo e tchau, tchau!